dia, amados irmãos, amigos. Aqui é o pastor Antônio Pupim. Eu sou pastor da Igreja Batista Independente, São Bernardo do Campo, São Paulo. E nós estamos aqui nessa manhã, primeiro, para desejar um bom dia a vocês todos. Nós estamos impossibilitados de termos cultos regulares em nossa igreja, como qualquer outra igreja, né? Em função da doença, da dificuldade da pandemia, do coronavírus. E a nossa igreja, então, está desenvolvendo os seus cultos e programações online. E nessa manhã, nós estaremos tendo a nossa escola bíblica dominical, agora nesse horário pela manhã, em que você poderá também compartilhar esse momento conosco da palavra do Senhor. E aí eu quero convidar você, aí na sua casa, no lugar onde você estiver, através do seu celular, na conexão pelo Face ou pelo YouTube, depois vai ser enviado um link, para que você participe desse momento do nosso culto, nessa manhã, e possa ser abençoado aí na sua casa, tá bom? Se você quiser mais informações a respeito da nossa igreja, dos nossos cultos e das demais questões, adicione aí no seu celular, salve no seu celular o telefone da nossa igreja, que é 11 2758 5005. Se você salvar esse número aí e mandar um oi para esse grupo, para esse número, apesar de ser um número fixo, mas ele também é WhatsApp. Se você mandar um oi, você pode ser adicionado na lista de transmissão e receberá as informações, bem como também os links de todas as nossas programações. E dessa forma você poderá ser abençoado aí na sua casa nesses dias, enquanto a gente não pode voltar a ter as reuniões regulares em nossa igreja. Muito bem, vivemos dias difíceis, dias em que todos somos recomendados pelos órgãos oficiais a ficarmos em casa. Bem, o fato de ficarmos em casa não significa que nós não possamos cultuar ao Senhor. Nós sempre vamos valorizar a igreja como um ambiente de culto, de adoração, de celebração do povo de Deus. É o lugar onde a gente se reúne, onde a gente se junta para louvar ao nosso Deus. Mas esses dias, em virtude das dificuldades, nós estaremos também fazendo nossos cultos online. Então, nós não queremos que você venha à igreja nesses dias para a sua proteção, proteção da sua família, para evitar o contágio, mas que você possa participar dos cultos através da internet, tá bom? Bem, diante disso, nessa manhã, eu quero ter a oportunidade de falar com você a respeito desse tema tão bonito, tão importante, que é falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. E a pessoa do Senhor Jesus aí na sua casa, na sua vida, na sua história. E eu quero agora, nesse momento, iniciar esse momento da nossa classe, da nossa escola dominical, ainda aqui online, convidando você aí no seu lugar a fechar os seus olhos e nós vamos orar e falar com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo fato de o Senhor ter nos concedido vida e uma vida em abundância. Apesar das muitas dificuldades em que nós vivemos, todos nós, o país, a nossa cidade, o mundo inteiro, diante dessa dificuldade, nós temos um Deus que ainda continua soberano, apesar das dificuldades, das circunstâncias. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia em favor da humanidade em geral, do povo brasileiro, daqueles que moram em nossa região, do nosso povo, o povo dessa igreja, aqueles que estão à nossa volta. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor possa, pela Sua misericórdia, nos preservar em meio a essas dificuldades. E aqueles que, porventura, sejam contaminados, contagiados pela essa doença ou outra, que o Senhor possa livrá-los segundo a sua vontade. Colocamos essas vidas, as nossas vidas, nas Tuas mãos. E queremos, ó Deus, muito mais do que pedir, louvar ao Senhor. Grande é o Senhor, louvado seja o Senhor. E que nessa manhã o Teu nome seja exaltado e a Tua palavra seja ensinada. E aqui, apesar da internet, da distância física, pessoas possam ser abençoadas e alcançadas pela Tua palavra. Abençoa-nos. Eu te peço a Tua bênção sobre a Tua palavra agora, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Eu venho ensinando na escola dominical sobre um tema muito importante, falando sobre Cristo e Cristo em nossa casa. Há poucos dias, e apenas para que aqueles que já ouviram, possam se lembrar, e se você ainda não participou das nossas escolas dominicais, possa compreender. O texto que nós lemos foi Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Esse texto, bastante conhecido, é preciso compreendê-lo corretamente. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, aqui o texto nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Essa é a versão corrigida fiel, mas em outras versões você vai encontrar uma mudança na expressão que tem o mesmo sentido, e entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Já falamos que esse texto, uma explicação rápida, evidentemente ele se aplica a uma época em que nós vivemos. Creio que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse falam sobre o tempo do cristianismo, antes, entre a vinda do Senhor Jesus e a sua subida aos céus, até o momento da sua volta, o período das chamadas 7 igrejas do Apocalipse, em que cada uma das 7 igrejas representa um período. E Apocalipse 3:20, esse versículo está no contexto, se referindo à igreja de Laodiceia, que representa, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, o último período do cristianismo até que Jesus volte. Ou seja, estaremos, segundo essa compreensão, estamos vivendo no momento que antecede a volta do Senhor Jesus. A qualquer momento Jesus pode voltar. Mas é curioso que, apesar de nós acharmos que o cristianismo se desenvolve no Brasil e no mundo, na perspectiva dos céus, o Senhor relata, e a perspectiva de Deus é que nesse último tempo do cristianismo, muitos têm deixado Cristo de fora, e por isso ele se coloca à disposição, estou do lado de fora, à porta, e estou batendo. E se, veja, não são todos, mas se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e comigo. Ou seja, Jesus está se colocando como tendo sido esquecido, negligenciado, do lado de fora do cristianismo. Ora, se ele tem estado do lado de fora de igrejas e do cristianismo de uma forma geral, é porque ele tem estado de fora da vida de muitas pessoas e da casa de nossas casas, nossas famílias, nossos lares. E o texto apresenta, portanto, algumas condições para que Cristo entre. E aí a primeira é, se você ouvir a voz dele. Antes de ouvir tantas falas e vozes que há nesse mundo, é preciso atentar para a voz do Senhor que está escrita e descrita na sua palavra. E a segunda reação para que alguém tenha Cristo Jesus na sua vida, na sua família, é deixá-lo entrar, abrir a porta. E a porta é aberta pelo lado de dentro, ou seja, você é aquele que define se você quer que Jesus faça parte da sua história ou não. Jesus não vai invadir a sua vida, ele que deseja ser o convidado para entrar. E aí, a terceira questão é, uma vez que nós permitimos que ele entre, depois de ouvirmos a sua voz e abrirmos a porta, a disposição do Senhor Jesus é de que não apenas ficar sentado num banquinho ao canto, mas ele diz o texto que ele deseja cear. A palavra cear é comer junto, almoçar junto, jantar junto. Isso representa intimidade. É como você que convida seu amigo para ir para a sua casa, vamos comer alguma coisa juntos, e lá você desenvolve uma conversa em que a intimidade é aberta, um conta a sua vida para o outro. Ou seja, Jesus quer desenvolver um relacionamento de intimidade e completo com você. Então, nessa manhã, o desafio que fica é: o Senhor está à porta da sua casa e da sua vida. Se você ouvir a voz dele, abrir a porta, ele tem todo o interesse de fazer parte da sua intimidade, da sua história e da sua vida. Bem, será que vale a pena termos Jesus em nossa história, em nossa vida? Que diferença faz quando nós olhamos na palavra do Senhor? Desculpe. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, durante o tempo em que Jesus esteve nesse mundo, por várias vezes ele entrou em casas diversas. E nas semanas anteriores eu falei sobre algumas visitas que Jesus fez, algumas casas que Jesus entrou enquanto esteve nesse mundo há cerca de 2000 anos atrás. A primeira casa que nós vemos na Bíblia, quando Jesus iniciou seu ministério e entrou, a primeira casa que nós temos notícia na Bíblia, está lá em João capítulo 2, e todos conhecem a história, dos versículos 1 ao 11, era o casamento. Havia um casamento, Jesus e a sua família havia sido convidado para participar desse casamento. E ali, naquele casamento, Jesus estava ali, e nós sabemos a história, eu creio que você já deve ter ouvido. Naquele casamento, ali estava a celebração, a festa do casamento, e diz o texto que depois de algum momento, diz lá no verso 3, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E aí o verso 4, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. No verso 5, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. E a partir daí, Jesus decide intervir naquela história em que a festa estaria acabando, a alegria daquele casamento estaria encerrando, e Jesus então vai lá, faz o milagre, manda encher de água algumas grandes talhas, e ali ele faz com que haja uma transformação da água em vinho.
Lembrando, como a gente já tem dito, que jamais Jesus faria vinho fermentado, até porque isso contrariaria os planos do Senhor. Mas aqui o vinho, o suco da videira, que é a palavra, ele estava promovendo ali que houvesse a bebida durante o casamento, a celebração, e ali houvesse a festa pudesse continuar, a alegria pudesse continuar. Muito bem, quando nós vemos esse ato da ação do Senhor Jesus naquela casa, naquela festa, nós vemos o interesse do Senhor Jesus pessoalmente incentivando a unidade, o casamento, a família, e ali preocupado com que aquela família e naquela família não se perdesse a alegria, a festividade, aquele congraçamento que havia entre aquelas pessoas. E Jesus então, ao fazer aquilo, demonstrou a sua capacidade de intervir na história e transformar situações difíceis em momentos de bênçãos do Senhor. Interessante que quando a gente fala de festa, lembra-se de alegria, né? E normalmente as pessoas festejam. E aí o Senhor nos ensina como é importante que em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, haja a presença do Senhor para que Ele desenvolva essa alegria. Mas não uma alegria de apenas algumas risadas, de uma piada contada, mas uma alegria que seja permanente, uma alegria alicerçada no Senhor. Quando nós temos Jesus no coração em nossas vidas, essa alegria é contínua, é permanente, porque ela está baseada na pessoa do Senhor Jesus e não nas circunstâncias. Não são as circunstâncias que nos deixam alegres, mas a pessoa do Senhor Jesus agindo em nossas vidas. E aí nós podemos compreender, por exemplo, o que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ali o contexto, Paulo falando sobre suas dificuldades, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar é mais do que alegrar-se. É uma alegria contínua, permanente, uma alegria que brota de dentro. Mas veja que a expressão diz regozijai-vos sempre, um ato contínuo, mas a continuação do texto diz no Senhor. Ou seja, é nele que nós encontramos essa alegria em que o Senhor está nos ensinando. E Paulo podia dizer isso muito bem, porque lá no mesmo contexto de Filipenses capítulo 4, no verso 11, o apóstolo Paulo ensinava que ele, como missionário, como servo do Senhor, vivenciando uma vida intensa de ministério, ele por muitas vezes passou muitas dificuldades, viveu em situações difíceis. Ele, apesar de ter uma vida abastada no passado, anterior ao seu ministério, mas ele passou muitas dificuldades. E ele disse isso nesse texto em Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade. E aí a expressão contínua, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Veja, necessidade e contentamento. É possível a gente viver necessidades e aprender a ser contente? Porque a palavra contentamento significa gratidão, ou seja, aprender a viver nisso e nas dificuldades, no momento da necessidade, confiando no Senhor e não deixando que as dificuldades modifiquem o nosso semblante, a nossa alma. E aí, a palavra contentamento é a maneira como nós superamos, por exemplo, depressão, a ansiedade, o estresse, que muitas vezes nos aflige por causa das circunstâncias, mas o contentamento está ligado à nossa relação de confiança com o Senhor. Cremos que Deus vai fazer diferença em nossas vidas. Então, nessa manhã, essa primeira casa que nós vemos na vida e na história de Jesus aqui nesse mundo, nós vemos, portanto, Jesus passando por uma casa e deixando ali uma família contente, uma família satisfeita, alegre, como Ele deseja fazer na sua casa. Se você abrir as portas e deixar Jesus entrar e fazer parte da sua história, nós vamos compreender que o Senhor deseja que a nossa casa, a nossa família, esteja como aquela que terminou aquela festa e aquele casamento, e a alegria promovida pelo Senhor se manteve. Essa foi a primeira casa que nós temos registro na Bíblia, que Jesus tenha participado, entrado e feito a diferença. Eu quero também falar sobre uma segunda casa nessa manhã. A segunda casa que Jesus visitou durante o seu ministério aqui na terra, está em Lucas, capítulo 4, os versos 38 e 39. E é curioso como o evangelista Lucas, ele começa a descrever estas passagens de Jesus pela multidão e casas. E isso acontece quase de uma maneira cronológica, uma certa sequência. Capítulo 4, 5, em diante, em cada um dos capítulos, ou quase, não todos, mas você vai encontrar numa certa ordem, Jesus passando por diferentes casas, e em cada uma delas nós vemos o Senhor realizando e fazendo algum tipo de transformação. Desculpa.
minha garganta. Em Lucas capítulo 4, portanto, os versos 38 a 39, veja comigo nesse texto. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava tomada por uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Aqui nós temos uma história em que nós olhamos para ela e achamos que no ministério do Senhor Jesus, ou até mesmo na relação do Senhor conosco, como se as coisas acontecessem por acaso. O texto mostra que Jesus havia saído da sinagoga, havia falado com o seu povo, o povo que estava ali ouvindo, e dali, junto com Pedro e os demais, ele vai e se dirige à casa de Simão. Simão Pedro, aquele que seria, nos momentos seguintes, um homem que faria grande diferença no ministério que o Senhor deixaria aos homens. Mas aí diz o texto, e levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. Parece que Jesus, como se fosse o acaso, como se Jesus tivesse passado por ali, por acaso, e não por um propósito maior e soberano. Lá estava Jesus, chegando na casa da sogra de Pedro, e naquele lugar, Pedro estava ali, e aí diz o texto que a sogra de Pedro estava tendo uma grande febre. É até curioso pensarmos que uma doença como essa, febre, aliás, na verdade é apenas um sintoma de algum tipo de reação do corpo. A gente sabe que a febre é um alarme, é um sistema de alarme do organismo para apontar que há alguma coisa errada. Como é o caso dos nossos dias, por causa dessa doença, né, do coronavírus, uma das preocupações e os alertas que nós vivemos do governo e dos órgãos oficiais é que um dos sintomas pode ser justamente febre, acompanhada, é claro, das outras questões, problemas pulmonares e assim por diante. Mas diz aí, febre como uma reação do organismo que pode ser preocupante. E ali estava aquela mulher, nós não sabemos qual era a causa da sua doença, qual era o seu problema efetivamente, mas diz o texto que ela estava com febre, e com uma grande febre, ou seja, uma situação desesperadora. Talvez já tivesse tomado medicação que havia disponível, ou não sabemos, mas o fato é que o organismo dela reagia com febre, e grande febre. E aí nós vemos que diante da dificuldade, da enfermidade, aquela família, não sabemos quantos habitavam aquela casa, mas quando Jesus entrou naquela casa, diz o versículo 38, a última expressão diz, rogaram-lhe por ela. Observe que não é o rogar, aqui não está numa forma que apenas Pedro, não está dizendo Pedro rogou por ela, mas está dizendo que rogaram por ela, ou seja, mais pessoas rogaram, talvez os familiares, talvez aquela família inteira, vendo Jesus ali na sua casa, decidiram se colocar diante dele e rogaram por aquela mulher, amada certamente pelos demais, e ali naquela hora rogaram a Jesus pela enfermidade daquela mulher. E aí a reação do Senhor Jesus foi a mesma que ele sempre teve e tem até hoje em nós, ou em nossos dias. Ou seja, diz a palavra do Senhor que o ouvido do Senhor está sempre inclinado para ouvir as nossas orações. E o verso 39, ele reagiu exatamente assim. Diz o verso 39, e inclinou-se para ela, repreendeu a febre. Observe bem que Jesus não se negou a interagir ao pedido daquela família, que se uniu e rogou. A palavra rogar é muito mais do que um rápido ou breve pedido. Não é como alguns fazem, sabe, quando vai almoçar ou jantar, que não faça mal, mas que faça bem, em nome de Jesus, amém. E às vezes a gente ora mais ou menos assim, uma oração fria, simples, uma oração vazia tem seu propósito, o coração distante, sem fé, sem crer. Mas a palavra rogar, ela indica muito mais do que apenas uma fala, se o Senhor quiser, quem sabe, talvez. Não, o rogar significa que eles se colocaram plenamente diante do Senhor e pediram por ela. O rogar é clamar, é interceder de maneira intensa, é falar de uma maneira que você deseja e crê que isso possa ser possível, isso possa ser realizado pelo Senhor. Claro, o rogar também significa que você não manda no Senhor, mas deixa que Ele decida sobre a sua vontade e a sua decisão.
E assim, naquela casa, uma família se colocou de joelhos e rogou ao Senhor. E a resposta do Senhor foi: sim, vou fazer. Ele se inclinou, atendeu o clamor e aquela mulher foi transformada. Eu não estou dizendo de uma maneira irresponsável que todas as doenças serão repreendidas pelos céus quando nós oramos. Afinal de contas, nós não mandamos em Deus, nós não ordenamos o que Deus faça. E Deus pode permitir diversas circunstâncias em nossas vidas. Servos de Deus também ficam doentes, servos do Senhor também morrem por alguma dificuldade. É claro que a decisão é do Senhor, mas isso não impede que nós roguemos. E nesse momento em que o nosso mundo, o nosso país está vivendo e o mundo inteiro, o país, a nossa região, está vivendo momentos tão difíceis, estamos vivendo momentos tão difíceis diante até da incerteza dessa doença. Ora, que decisão melhor poderia vir de uma família e de uma casa, senão aquela de rogar? Alguém pode dizer: mas pastor Antônio, não tem ninguém na minha casa doente, não tem ninguém ainda com essa dificuldade, essa doença. Amém por isso, e assim esperamos que se mantenha. Mas não sabemos amanhã. Aliás, lamentavelmente tivemos muitas doenças ou situações ou dificuldades, e não apenas doença, não, é um desemprego, uma dificuldade, a falta de harmonia, uma dificuldade outra que nós podemos viver, às vezes a falta de dinheiro, de recursos, de solução, falta de paz no coração. São muitas as situações que podem nos fazer rogar ao Senhor pela intervenção dEle. Em qualquer que seja a situação, o Senhor está pronto a ouvir, a inclinar os seus ouvidos para atender ao nosso clamor. Então, nesse dia, nada melhor do que, tendo Cristo em sua casa, em sua história, em sua vida, você colocar como plano na sua casa, orar, rogar ao Senhor. Rogue pelos seus da sua casa, papai, mamãe, filho, filhinha, vovó, tio, as pessoas ao redor. Ensine as crianças a orarem, ensine as crianças, estimule as crianças a começarem a falar com Deus. Orem juntos, orem em harmonia, roguem juntos, coloquem-se de joelhos perante o Senhor, clamem ao Senhor por vocês, pelas pessoas ao redor, pela igreja, pelo povo de Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, por exemplo, nos hospitais por aí desse Brasil e mundo afora, atendendo aqueles que estão enfermos. Irmãos, há tantos motivos para que nós nos coloquemos de joelhos perante o Senhor. É hora do povo rogar aí na sua casa. E aí, de joelhos, prostrar-se e rogar pela misericórdia de Deus em favor do nosso povo, da nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor e talvez de todas aquelas pessoas que estão sendo afligidas por essa e outras doenças e enfermidades. Rogar, esta é uma tarefa comum e deve ser regular, e não só na hora da calamidade, daquele que é povo de Deus, daquele que faz parte desse grupo que se identifica com Cristo. Cristo estava naquela casa e aquele povo rogou. Se Cristo está na sua casa, faça momentos, crie momentos para que você e sua família se coloquem diante do Senhor e roguem. E sabe qual foi? O Senhor Jesus resolveu tirar a febre. Foi lá e, diz o texto, ele repreendeu a febre. Assim como Jesus repreendeu a tempestade no mar, assim como ele repreendeu outras doenças que ele encontrou andando por esse mundo, naquele momento ele repreendeu a febre daquela mulher, daquela senhora. Talvez fosse até uma idosa, não sei. Mas o texto não limita, mostra que Deus não está limitado às circunstâncias. O Senhor repreendeu a febre, mostrando o seu poder sobre todas as coisas. Um Deus que é capaz de agir independente das calamidades ou circunstâncias. Se há alguém que pode fazer diferença nesse momento na humanidade, é Deus. A gente não pode aqui fazer discursos levianos e irresponsáveis. Às vezes até eu vejo algumas publicações de pessoas pensando versículos da Bíblia, fazendo como que essa doença, ou esse momento do coronavírus, fosse quase que uma reação apocalíptica, catastrófica, caos, como se o mundo estivesse acabando agora, ou pegando versículos e textos lá do Antigo Testamento, ou de qualquer outra situação, e jogando como se Deus tivesse mandado uma praga para esse mundo. Bem, eu não sei se Deus fez ou não, e ninguém pode afirmar isso, mas eu acho um tanto quanto temeroso a gente fazer afirmações desse tipo. Nós não sabemos qual é a causa dessa doença de uma maneira no plano espiritual. No plano humano a gente pode entender. A terra
e a humanidade está sob o domínio do homem e Satanás. Evidentemente que nós vivemos o colapso de uma natureza deteriorada pelo mau cuidado da humanidade. A gente às vezes reclama das enchentes, reclama dos políticos que não fazem nada, mas como se diz por aí, o povo continua jogando lixo nas ruas, continua jogando as famosas garrafas PETs pelos bueiros e entupindo. E aí o governo vem atrás limpando, igual aquele menino, o filho irresponsável, que vai jogando sapato pela casa e a mãe sai recolhendo. A gente às vezes tem essa impressão sobre as dificuldades do nosso país e a nossa realidade social. E aí alguns querem culpar Deus porque as coisas acontecem. E não entendem que às vezes as situações que nós vivemos são reflexos de decisões erradas que tomamos. Isso, a humanidade como um todo, você e eu, em nossas áreas, em nossas responsabilidades, nós temos que compreender que muitas das calamidades ou dos problemas que nós temos são resultantes de decisões erradas que nós tomamos. E aí nós vemos, eu não sei a causa disso, ninguém pode afirmar, mas sabe lá se essa doença não é apenas uma razão, ou a causa dela seja a conduta errada do ser humano em relação a algumas das suas pesquisas científicas ou outras reações humanas. O fato é que nós não podemos nem culpar Deus e nem responsabilizar Deus pelas calamidades ou catástrofes que surgem em nossas vidas. Não diga, estou doente porque Deus quis. Não, às vezes pode ser, Deus pode ter permitido, mas pode ser em função de alguma questão, conduta errada sua. O que eu quero dizer é que, independente das razões ou circunstâncias, ou até mesmo sem saber mesmo do poder, aliás, do poder não, da vontade do Senhor, Deus é capaz de mudar a nossa história. Quando Jesus entrou naquela casa, Ele mudou aquela história. Aquela mulher, possivelmente, podia até a óbito, numa época e região que não havia muitos recursos. Pode ser que a sogra de Pedro poderia ir à morte em função daquela febre e a causa da sua enfermidade. Mas Jesus foi lá e mudou aquela história. Entrou naquela casa para fazer diferença. E naquele dia, Ele mostrou que quando o povo roga, Deus se inclina e faz a diferença. E mudou a história daquela mulher, e mudou a história daquela família, porque é um Deus poderoso, que tinha capacidade de repreender a febre, e grande era a febre. Mas a grande febre não é nada perante o nosso grande Deus, amém? Se tem grandes febres, se tem grandes problemas, se temos uma pandemia, o que são estas grandes situações diante do nosso grande Deus? Afinal de contas, como diz João, em 1 João capítulo 4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E se nós temos que ter nesse momento uma confiança e uma certeza, é que se os problemas são grandes, nós temos um Deus muito maior. E é isso que esse texto revela, um Deus maior do que os nossos problemas. E naquele dia, Jesus entrando naquela casa, Pedro e a família abriu a porta, ouviram Jesus, ele entrou, não diz o texto se ele comeu ali, como diz Apocalipse, como é a intenção, mas certamente ele comeu muitas vezes com Pedro e os demais, mas ele entrou na intimidade, foi até o quarto onde aquela mulher possivelmente estava deitada, repreendeu a febre depois que o povo rogou, aquela família rogou, e ali aquela mulher se levantou. É curioso como Deus quer fazer diferença em nossa história, mudando as circunstâncias, transformando situações. E às vezes nós esquecemos de contar as nossas dificuldades para Jesus, de rogar ao Senhor. Eu vejo pessoas que ficam sofrendo e contam tudo para outros. Contam pelas redes sociais, olha, eu estou doente, olha, está acontecendo isso comigo, e espalha. Põe o check-in, check-out, tudo que faz, para todo mundo saber. Conta para todo mundo, até às vezes na igreja, o pastor conta para todo mundo, mas só esquece de contar para quem merece, para quem precisa, Deus. Aquela família decidiu contar para Jesus, decidiu falar para Jesus, e não apenas contar para todo mundo, mas contar para Jesus. Às vezes a gente diz que tem gente que chega e está sempre pedindo oração, ora por mim, por isso, por aquilo, ora por mim, por a situação, e a pergunta sempre que eu digo, você tem orado já por você mesmo? Porque você tem que começar a orar. Outros podem orar e adicionar o seu pedido de oração, e isso é ótimo, orar uns pelos outros, mas é preciso aprender, cada família, a desenvolver um momento de oração com o Senhor. Você e a sua casa, defina e demonstre que de fato Cristo faz parte da sua história, da sua vida e da sua família. Você e sua casa desenvolvam um momento de rogar, de pedir ao Senhor. Conte a Ele as suas dificuldades, as suas situações, e Deus vai intervir na sua história e vai transformar e vai abençoar a sua casa, amém? Quando nós olhamos isso, nós vemos que Deus tem um propósito de estar na sua casa, e não apenas uma visita,
E não apenas uma visita passageira, mas ele vai passar por lá e jamais aquela casa será a mesma depois que Jesus fizer ali morada no seu lar e no seu coração. Agora, a resposta dessa mulher é certamente impressionante. Veja como esses 2 versículos, em poucas palavras, trazem tantas lições. Eu quero destacar aquela mulher como reagiu. O verso 39, que nós vemos, Lucas capítulo 4, o verso 39. Primeiro a gente vê a grandeza, primeiro a atitude correta de uma família, depois nós vemos a resposta do Senhor diante do rogo daquela família, do rogar daquela família, e por último nós vemos a reação daquela mulher. Diz o verso 39 por inteiro: e inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta o deixou. Até aí foi a resposta de Deus. Agora vem a resposta daquela mulher: e ela, levantando-se logo, servia-os. Que resposta maravilhosa daquela mulher. Aquela senhora, não sabemos a idade, as circunstâncias, mas ela compreendeu claramente que Deus havia passado por ali, agido na sua casa, na sua família e na sua própria vida, porque Deus queria fazer dela um propósito. Havia um propósito de Deus para transformar aquela mulher. A Bíblia não fala mais como aquela mulher reagiu, viveu dali para frente, mas ela mostra claramente a resposta imediata da mulher. Ela logo se levantou e servia, mas diz o versículo, a última palavra, servia-os, ou seja, não servia apenas Jesus, mas servia aqueles que estavam na casa. Talvez Jesus estivesse acompanhado de outros seus discípulos, junto com Pedro, e aquela mulher decidiu que ela deveria ser útil, deveria servir ao Senhor e aqueles que estavam à sua casa, à sua volta. Uma atitude de gratidão, uma atitude que ela desenvolvia de reconhecimento, de motivo. Deus havia feito aquilo na sua vida para que ela fosse útil e fosse bênção. É uma pena como algumas pessoas, quando recebem tanto do Senhor, não respondem como essa mulher e decidem que aquilo que recebe do Senhor deve ser para si próprio, de uma forma egoísta, ou seja, para o seu próprio benefício, interesse e propósito. E às vezes nós não entendemos que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus nos dá, todas as ferramentas, circunstâncias, bens, talentos, dons, tudo aquilo que recebemos do Senhor, há um propósito. E esse propósito só encontra significado no nosso coração quando nós utilizamos a serviço do Senhor. Pode ser que você esteja se recuperando de dificuldades, de doença. Talvez a sua recuperação foi porque encontrou um emprego, ou porque Deus restaurou o seu lar, ou Deus restaurou alguma questão na sua vida. E muitas vezes esquecemos de que cada ato e ação do Senhor em nossas vidas há um propósito maior, para que você se torne útil e apto e disponível para o Senhor. É a nossa gratidão, é a nossa disposição em dizer: obrigado, Senhor, aqui estou. Irmãos, nossas casas devem estar disponíveis para o Senhor, não apenas para recebê-lo em nosso lar, em nossas vidas e receber as bênçãos dEle, mas é a hora de compartilharmos aquilo que Deus nos dá. A sua casa tem que ser um agente de transformação na sociedade, uma transformação não apenas social, mas espiritual. Quantas casas precisam de ajuda? Quantas casas precisam do exemplo do seu lar transformado para serem transformadas também? Aquela mulher, e nós sabemos que Pedro também naquela casa foi um dos maiores instrumentos de Deus. Nós sabemos pela história que Pedro, embora os seus erros no início foram transformados, e Pedro se transformou num dos maiores servos de Deus da história da humanidade. Um homem que morreu pela causa de Cristo. Aquela casa decidiu se entregar plenamente ao Senhor, como aquela senhora naquele dia, apesar das suas dificuldades, apesar de ser recentemente curada. Engraçado que algumas pessoas às vezes estão lá vivendo uma dificuldade ou outra, e aí se recuperam aqui e ali. Eu vou ficar em casa, vou ficar me recuperando. Nesses dias eu concordo, nesses dias é bom você ficar em casa. Mas nos dias normais, essa pandemia vai acabar uma hora, tomara a Deus, é a nossa oração. E aí, o que faremos? Vamos ficar reclusos em nossas casas, curtindo aquilo que recebemos do Senhor? Não, irmãos e amigos, é hora de que haja uma entrega, uma devoção, uma forma de gratidão e demonstração. Senhor, obrigado, e aqui estou, para servir e ser útil ao Senhor e àqueles que estão à minha volta. Que o seu lar não seja apenas um receptáculo das bênçãos, não seja apenas uma casa que fica com as mãozinhas para cima, esperando receber dos céus ou de outros, mas seja também uma mão disponível para agir e fazer e desenvolver a obra do Senhor.
O que está acontecendo na sua casa agora, hoje, nesses dias? Primeiro, Jesus foi convidado a fazer parte da sua história. Jesus, você tem rogado a Ele, estando em sua casa, numa intimidade, para que Ele intervenha na sua história e na sua vida e família? E naquilo que Deus tem feito? Qual tem sido a sua resposta, a sua reação? E como você tem se disposto a servir ao Senhor? Que essa história dessa família e as demais que nós compartilhamos possam ser um desafio na sua vida e na minha, nesse dia, nesses dias, na nossa história, como um propósito, e revemos os nossos propósitos com Deus. Na verdade, quando nós olhamos para o todo e a história desse momento, uma das coisas que a gente pensa é o seguinte: quem está com Cristo vai ficar feliz apesar da doença e da pandemia, amém? Nós que temos Jesus no nosso coração, não somos insensíveis aos problemas, mas somos sensíveis a um Deus maravilhoso que espera que nós nos coloquemos perante Ele e confiemos que Deus vai fazer diferença em nossas vidas e nossas histórias. Continuemos a clamar pelo mundo, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão sendo atingidos por essa doença, dificuldade ou outras, mas continuemos disponíveis para o Senhor à medida do possível. Nesses dias, mesmo em casa e à distância, aproveite as redes sociais e seja um instrumento de bênção na vida de outros. Seja um instrumento da ação de Deus, na transformação de outros, do coração de outros. Aquele coração que está aflito, fala de Jesus, fala que Jesus pode mudar isso. A aflição externa não precisa ser a aflição do coração. Aquilo que aflige o mundo, não precisa afligir o meu coração. Não estou dizendo para sermos insensíveis, é preciso ter compaixão, mas a aflição é aquele desespero, aquela falta de confiança e falta de esperança, que tem aquele que não tem Jesus, mas se não temos Jesus, nós temos que ter esperança, nós temos que confiar, Deus é soberano, não vai acontecer nada nesse mundo que Deus não esteja no controle, Deus continua no controle das situações, apesar dos erros humanos, das situações e das dificuldades que nós vivemos. Então, em primeiro lugar, continue confiando no Senhor. E a outra coisa, o que de pior pode acontecer? Pode acontecer que as dificuldades nos alcancem e nos atinjam, mas uma coisa que às vezes eu digo até em casa, eu tenho certeza que Cristo mora em meu coração, porque um dia Ele salvou a minha vida. Um dia eu disse: Senhor, eu sou um pecador, eu creio que Jesus morreu por mim, pagou pelos meus pecados. Eu um dia orei e aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E naquele dia que eu me entreguei ao plano dEle, crendo, Jesus salvou a minha vida, perdoou os meus pecados e passou a ser meu Senhor e Salvador. Daquele dia, eu tenho Jesus no meu coração. E eu tenho uma certeza que apesar das vicissitudes, dos problemas desse mundo, Jesus continua em mim. E um dia, todos nós iremos sair desse mundo, seja pela morte, ou sejam os salvos pelo arrebatamento, e encontraremos com Jesus. Hoje eu vivo com Cristo aqui, e um dia viverei com Cristo lá nos céus. O que me aguarda depois dessa vida, se não viver para sempre com o meu Senhor Jesus, que um dia, pela misericórdia e graça dEle, me alcançou, como alcançou muitos milhares de outros espalhados por esse mundo. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, creia, confie, espere, não perca a sua esperança, ainda Jesus está no controle. Se você é filho do Senhor, se você um dia foi salvo, apesar das situações dessa vida, estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Enquanto estamos aqui, vamos viver com Cristo, vamos viver de maneira intensa, verdadeira, incluindo nossos lares. Agora imagino eu, e se realmente tudo isso está acontecendo, for, de repente, um momento que estabelece o fim dessa era da igreja, do cristianismo, e Jesus esteja perto, esteja às portas, amém, estaremos indo para os céus com o Senhor. Mas eu quero dizer aqui, não uma atitude apocalíptica e irresponsável, mas dizer que enquanto estamos nesse mundo, o propósito do Senhor é não perdermos o relacionamento e a confiança no Senhor. Que Deus renove a sua confiança, a sua esperança, e que Jesus faça parte da sua história hoje. Cristo em sua casa. Essa é a mensagem dessa manhã. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, eu vou orar por você aí na sua casa. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós podemos aprender tanto da tua palavra, há tantos ensinos, como essa, que um dia na casa de Simão, o Senhor Jesus entrou, transformou aquela vida, mas transformou os demais, e que passaram a servir ao Senhor, como aquela sogra de Pedro e o próprio Pedro. A Bíblia não menciona os demais, mas uma família que se inclinou para servir ao Senhor, apesar das circunstâncias. Nessa manhã que o Senhor possa
se fazer presente nos lares de todos que aqui ouvem e estão assistindo essa palavra agora. E que o Senhor seja convidado para entrar, participar, que ao Senhor sejam rogadas e colocadas diante do Senhor as nossas ansiedades e dificuldades, porque o Senhor tem prazer em cuidar de nós. Renova a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor, restaura a nossa esperança no Senhor e ajuda-nos a confiar e a rogar por aqueles que estão à nossa volta, padecendo por conta dessa enfermidade. Ó Deus, o Senhor tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da nação, tenha misericórdia da humanidade, que o Senhor possa utilizar essa situação e esse momento para que o mundo se curve ao Senhor. Ó Deus, transforma a nossa perspectiva, como Pedro, que deixou de olhar para os ventos fortes e as ondas e olhava para Jesus, e assim andava sobre as ondas. Quando perdeu essa conexão, deixou de olhar para Jesus, olhou para as tempestades, o vento afundou. Ó Deus, ajuda-nos a não sermos levados pelo olhar das circunstâncias, mas possamos ter em nossa casa, em nossas vidas, o olhar do Senhor. Restaure vidas, famílias, transforme situações difíceis. Colocamos o teu povo, principalmente o povo dessa igreja, que tem estado de perto e por perto, e também todos ao redor, que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Abençoa-nos, ó Deus. Peço a tua bênção sobre o teu povo e sobre todos nós. E te agradecemos por tudo, no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Muito bem, eu termino essa escola dominical, mas eu quero também deixar aqui alguns avisos, para que a gente possa saber o que vai acontecer pela frente. Enquanto a gente não consegue prever as situações, né? Como a gente já tem dito, a nossa igreja, de uma maneira responsável, tem decidido acompanhar a recomendação oficial, e as portas da igreja estão fechadas para a realização de cultos presenciais. Então estamos tendo cultos regulares com a presença do povo. Mas isso não significa que nós não possamos ter os nossos cultos como nós estamos fazendo agora, online. E hoje, domingo, dia 22, hoje é 22, né? 22 de março, é ao vivo, então a gente tem que olhar aqui. 22 de março, nós estamos aqui nesse culto na escola dominical, que começou às 9h30 e termina agora. Mas estaremos também aqui, se Deus assim o permitir, às 19 horas. E às 19 horas estaremos aqui para adorar ao Senhor. Nesse culto às 19 horas, apesar de também não ter o povo, o culto será iniciado, teremos alguns louvores. E aí da sua casa você pode assistir junto com a sua família, com os demais. Pode cantar junto, as letras serão projetadas. Você pode cantar rapidamente um tempo de louvor e depois também ministraremos a palavra do Senhor. E nesse sermão dessa noite nós vamos falar sobre a questão dos nossos momentos de fraqueza e que nós aprendemos em dias em que as nossas fraquezas são tão realçadas. Será que devemos assumir a fraqueza e deixarmos nos levar por isso? Hoje à noite, deixe a palavra do Senhor falar ao seu coração e ao meu coração. Então hoje às 19 horas, esteja online para assistir o culto e participar desse culto aí na sua casa, no seu lar, a respeito disso. O Bruno tem ajudado nisso, a produzir material, tanto aqui ao vivo. Transformamos esse espaço aqui da igreja, que nós estamos na igreja, de fato na igreja aqui, nossa igreja. Separamos um ambiente aqui, com todos os equipamentos que a gente tinha disponível para produzir esses cultos. E faremos isso à noite também, novamente às 19 horas, para o louvor e a mensagem. Então, enquanto estivermos impedidos de realizar cultos presenciais, estaremos, sim, se Deus permitir, enviando os cultos pela internet, e você poderá assistir tanto a escola dominical às 9h30, todo domingo pela manhã, e o culto às 19 horas, tá bom? Online. O Bruno estará enviando, você pode acessar ali, @IBISBCSP, que é a abreviação de Igreja Batista Independente, São Bernardo do Campo, São Paulo. Você pode localizar isso no Facebook. E ele manda o link, se você desejar também, para você poder assistir pelo YouTube depois. Se você deseja receber as informações da igreja, as programações, assistir as programações, a minha sugestão é que você adicione, salve, não é apenas, salve lá o número da igreja, o número fixo, que é o 11-2758-5005. Esse número que é fixo, ele também é WhatsApp, é WhatsApp também.
Mande um oi lá, se você não é da igreja, não tem problema, mande lá, meu nome é tal, e você vai ser adicionado. Mas você tem que salvar esse número no seu celular. Salve lá, Igreja Batista Independente, ou IBI, como você quiser. Quando você salva, o WhatsApp permite que você receba as programações, as informações da igreja, tá bom? Então faça isso, como está apresentando na tela, e você vai ser também abençoado com isso, tá bom? Salve aí o número da igreja, coloca lá, salve, Igreja Batista ou IBI, esse número que está na tela e você pode receber. Ele manda um oi para você receber as informações da igreja. Cultos regulares, de manhã, domingo, 9h30 e 19 horas. Em paralelo a isso, a gente tem falado com o Conselho Infantil, Ministerial Infantil, para que produto ou conteúdo infantil seja também produzido. Nos próximos dias, vamos ver se é possível, o Conselho Infantil estará produzindo material para as crianças. Ou seja, além, isso já existe quando a gente tem as reuniões e os cultos e a EBD em nossa igreja, mas pela internet. A igreja estará produzindo, através do Conselho Infantil, material e conteúdo próprio para as crianças. Uma aula para as crianças, um material. Em breve você vai ser informado sobre conteúdo infantil pela internet, produzido pela nossa igreja, assim como material que você pode adquirir, que você pode gratuitamente pegar e utilizar na sua casa, tá bom? A terceira questão é que a igreja continua com seus compromissos e seus projetos. E aí nosso desafio a você é que, se você é parte dessa igreja ou quer contribuir através dessa igreja, a gente sempre fala que há um ato voluntário, mas não deixe de realizar as suas contribuições, seus dízimos, ofertas, continue enviando através, mesmo estando à distância, continue fazendo isso através dos caminhos naturais, ou seja, se você não pode vir à igreja, depositar e colocar no gasofilácio, como você às vezes tem hora de fazer, nós temos aí a conta da nossa igreja, a igreja está aí, Igreja Batista Independente, o CNPJ, a conta no Bradesco, agência 2298 e a conta 193461. Então, se você utilizar isso, deposite lá o seu dízimo, a sua oferta para construção, sua oferta para missões, continue fazendo isso. Mesmo que a gente não possa fazer isso presencialmente, faça isso para que a igreja mantenha os seus compromissos e possa continuar abençoando aqueles que estão ao nosso redor. Como você sabe, todos os dízimos e ofertas que são recolhidos em nossa igreja servem para custear as despesas da nossa igreja. E a nossa igreja, suas despesas, pagamentos com a consultora, as demais questões, água, luz e as demais atividades. E toda oferta para missões vai enviado diretamente aos nossos missionários. A nossa igreja continua ajudando e colaborando no ministério em 27 projetos missionários. Se você quer mais informações, entre no nosso site www.ibisbc.com.br ou pelo Face e você poderá encontrar os projetos missionários que a nossa igreja colabora, tá bom? Mas não deixe de fazer isso. E como que você pode informar qual o dinheiro é para qual finalidade? Você tem duas opções. Você entra também pelo site ou você vai receber pelo link, se você desejar, um formulário online. E lá você pode escrever, isso é dízimo, isso é oferta, isso é missões. Você manda e vai cair direto no nosso financeiro, no financeiro da igreja, para que você possa discriminar o que é o valor para qual finalidade. A segunda possibilidade é você mandar pelo zap da igreja a informação e ele será encaminhado para o diretor financeiro que possa fazer isso, tá bom? O quarto aviso é sobre pedidos de oração. Eu sei que alguns vêm à igreja, pastor, eu preciso que ore por mim, por isso, por aquilo, até mesmo pelas dificuldades desses dias. Então eu quero também orientar você para que você avise-nos sobre os seus pedidos de oração. Tanto os daqui da região, como algum que possa morar fora, se você deseja que nós oremos, nós temos o nosso chamado Conselho Ministerial Kadosh. Kadosh, que é a palavra santo. O alvo desse conselho é tratar sobre o desafio à leitura bíblica e à oração. E esse conselho, existe um grupo de pessoas que fazem parte desse conselho que querem orar por você. Então, mande o seu pedido. Existem dois caminhos. Também existe um formulário digital, que você pode entrar lá no site da igreja e pedir, fazer um pedido de oração, como também você pode fazer o pedido pelo grupo do WhatsApp da igreja, tá bom? Ou seja, o zap, o número do WhatsApp da igreja. Então, faça isso. Existe também uma necessidade que nós estamos falando sobre uma cesta de amor, e se você deseja colaborar de alguma maneira, fale com a Lúcia, ou fale com os irmãos do grupo, da igreja, e você pode ser orientado para fazer isso. E por último, o último aviso que queremos deixar é que o Conselho Kadosh e a nossa igreja tem se proposto a orar todos os dias, às 9 horas da noite, às 21 horas. E todos os dias, aqueles momentos de oração aí na sua casa, onde você estiver,
todos os dias, por 10 minutos, que seja a sugestão, você pode orar mais, mas o compromisso é 10 minutos todos os dias, às 21 horas. E essa oração é especificamente por aqueles que estão vivendo situações difíceis, pela enfermidade no mundo, pela pandemia do coronavírus, por aqueles que estão sendo afetados, é uma oração direcionada. Então, se você quer fazer parte disso, você não precisa nem avisar ninguém, basta você se conectar com os céus, às 21 horas da sua casa, e Deus vai somar as nossas orações, vai juntar as nossas orações, e a nossa comunhão será espiritual. Então, nosso pedido é, recomendação, ore todos os dias, às 21 horas, todos os dias, em favor daqueles que estão sendo atingidos pela doença, e por aqueles profissionais que estão exercendo atividades, também por aqueles que estão vivendo dificuldades, muitas pessoas da igreja ao redor, profissionais informais que estão perdendo a sua renda, há tantos motivos, mas ore às 21 horas, todos os dias, tá bom? Encerramos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical, hoje dia 22 de março, às 10h21 da manhã, encerramos a nossa Escola Dominical na Igreja Batista Independente, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A nossa igreja fica localizada na rua Batalhão Borba Gato, número 77, bairro Anchieta, ou Jardim Hollywood, próximo ao Carrefour da Vergueira. Aqui está a nossa igreja, pode vir, quando voltar ao normal, você é bem-vindo, onde você estiver, e será uma bênção ter você aqui. Nós vamos terminar esse momento com uma oração. Aí no seu lugar, se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, neste momento, a nossa oração é em favor daquele que nos ouve agora. Onde estiver, que a Tua mão poderosa alcance essas vidas, e ali há necessidades espirituais, físicas, emocionais ou qualquer outra coisa. E a minha oração agora, Deus, é em favor desse que está nos ouvindo agora. Certamente há uma necessidade, há uma dificuldade, eu quero colocar essa vida nas Tuas mãos. Eu não posso vê-los, nem conhecer a necessidade, mas o Senhor conhece. Ó Deus, a nossa oração, e crendo que o Senhor pode intervir nessa história, dessa vida e família agora, e assim nós oramos e colocando nas Tuas mãos. Oramos por todo o nosso povo, pelo país, pelo mundo, colocamos nas Tuas mãos, proteja-nos e guarda-nos. E ó Deus, nesse dia nos dê um dia de bênçãos, abençoado pelo Senhor, seja com a nossa igreja, os seus compromissos e programas, possamos continuar sendo bênçãos nesses dias tão difíceis. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, aí onde você está. Não esqueça, nosso compromisso, hoje, 19 horas, ligue novamente aí a seu Facebook e assista-nos, e se você puder, compartilhe. Uma outra observação, durante as nossas aulas da IBD, de manhã ou à noite, se você quer participar, mande um recado. O Bruno lá e outros do Face podem dizer, e a gente pode até compartilhar perguntas e respostas para você também online, tá bom? Deus te abençoe, tenha um bom dia e até mais à noite. E a música, você não pôs?